E aí, conectado? Mais uma edição do Razão Social e você já deve estar reparando, estamos numa casa nova. Pois é, estamos aqui na Drymark e depois a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar o programa também daqui para frente. E olha, e você não pode se esquecer de se inscrever no canal e apertar o sininho. O nosso papo de hoje tem tudo a ver com esse lacinho amarelo. Então, bora lá saber do que a gente vai falar hoje. A gente está aqui com a Patrícia Fanteza, que é voluntária do CVV. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Cadu. Seja bem-vinda. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Todas as vezes que nós podemos nos encontrar, bater um papo é muito gostoso. Muito bom, já te conheço já há bastante tempo. Quando eu trabalhava em rádio ainda, estou tendo um prazer de novo de trazer você agora para o programa Razão Social, principalmente pela temática que a gente vai tratar hoje, que é o Setembro Amarelo. Sim, né? De extrema importância. De extrema importância e principalmente isso. falar do CVV, que é um trabalho belíssimo, de 57 anos. Sim, né? 57 anos. 57 anos. Ele começou em São Paulo, jovens de São Paulo, mas hoje ele está presente em todo o país. Para você ter uma ideia do tamanho do CVV, são cerca de 110 postos e mais de 3 mil voluntários. É muita gente. Bastante. E todos voluntários, né, Patrícia? Sim, a essência do trabalho do CVV é o voluntariado desde o início. E também trabalhamos para termos cada vez mais voluntários, porque a gente sabe que a necessidade é grande. Vamos saber disso tudinho hoje com você? Com certeza. Então tá bom. Antes, Patrícia, eu queria fazer uma pausa no nosso papo, porque é importante. A gente tem um depoimento hoje de uma jovem para explicar justamente para as pessoas entenderem como é importante falar sobre o suicídio. Né? As pessoas geram um tabu. Né? A própria mídia normalmente hoje está quebrando um pouco mais isso, né? Mas ainda tem muita gente com tabu de falar de suicídio, só que a gente tem que falar principalmente da valorização da vida, que é o que o CVV preza muito, né? Vamos ouvir então o depoimento da Francis Souza e depois a gente volta para conhecer mais o trabalho do CVV. Vamos lá, Francis. Meu nome é Francis, tenho 36 anos e vim falar de um assunto que é tabu para muitas pessoas. O suicídio. O suicídio, ele vem sendo escondido durante muito tempo. E graças a Deus a mídia tem colocado o suicídio ultimamente nas nossas vidas. Em 2015, eu tentei tirar minha vida. Passei por tratamentos, passo até hoje. As pessoas ao nosso redor não conseguem enxergar a dimensão do problema, a não ser que o problema chegue a vias de fato, um suicídio. A perda de uma vida. Quando uma pessoa chega pra gente e comenta, mas você é tão bonita, por que você tem depressão? Depressão não está no meu estado físico. Depressão é uma doença que está no meu estado mental e as pessoas não conseguem enxergar isso. Não adianta você me ver com uma cara linda e sorridente, porque eu também sei enganar. Eu me engano, eu finjo que eu sou feliz. A sociedade acredita, porque a sociedade vê o que elas querem. Mas quando a pessoa está isolada, quando a pessoa fala diversas frases como eu quero sumir, eu quero me matar, eu não quero acordar mais, eu estou cheio dessa vida, a pessoa entra no ouvido e sai pelo outro. Perde aquele momento de prestar atenção no que o seu filho fala, no que seu amigo está falando. Porque é quando ele está cheio que a mensagem do suicídio vem na nossa mente. Não é a vontade de acabar com a nossa própria vida, não. Porque até para isso a gente tem que ter coragem. Para eu tentar o suicídio, eu pensei muito. Eu chorei muito. Eu tive que ter coragem. Mas graças a Deus não aconteceu. E eu estou aqui para poder falar para vocês que existe tratamento. Mas quanto antes isso acontecer, ser diagnosticado uma depressão ou um transtorno psiquiátrico, porque não é só a depressão que mata, não. O bullying leva ao suicídio. Eu queria deixar, assim, um apelo às pessoas que prestassem mais atenção. Não espera as pessoas transbordarem para vocês darem ajuda. Os familiares que tiverem pessoas com problemas de depressão, procurem orientação também para saber lidar. Porque também é difícil uma pessoa que tenta suicídio dentro da família, desmorona tudo. Eu tomo medicamentos, não tenho vida social, não ando de ônibus,
crio meu filho de uma maneira que eu não gostaria de criar porque eu não saio com ele. Isso por causa de uma doença psiquiátrica que, infelizmente, as pessoas não vê, mas eu sinto. E as pessoas que têm esse problema sentem. Então, assim, às vezes não tem como a gente explicar porque nem a gente sabe o que a gente está sentindo. Senão, eu já tinha melhorado. Ah, mas você está com falta de Deus. Não, não é falta de Deus. Não é falta do que fazer. Isso são rótulos. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão tirando a sua própria vida porque o próximo não está sendo próximo. Está sendo ausente, só lembra do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo vai ser todos os meses, porque as pessoas se matam todos os dias e está cada vez maior. Ah, Francis, mas por que você tem isso? Eu estudo para saber. Eu procuro orientação médica para saber, para me ajudar. Mas eu não sei o que é. Infelizmente não é como uma perna quebrada que todo mundo vê e vai lá e costura e bota gesso e bota pino. Porque aqui dentro ninguém vê. Mas uma pessoa com depressão, ela não levanta. Ela não levanta da cama não é porque ela não quer, não. É porque o corpo dela e a mente dela não se entendem. A dor é muito mais forte do que ela imaginava poder carregar. E a primeira coisa que vem na cabeça dela é acabar com aquela dor. E o que vem? Acabar de uma forma rápida. E a ideia do suicídio aparece na nossa cabeça. Só que nós temos que nos lembrar que essa ideia, ela passa. Ela é uma aflição, ela só dura 15 minutos. E você fazendo uma respiração, você mantendo a calma, pensando em outras coisas, essa dor e esse desespero vão passar. Isso é um pouquinho do que eu acho, do que eu penso. Patrícia, forte, né? Bastante. E ela passa com uma firmeza, com uma segurança e mostra que ela hoje está aí para ajudar as pessoas. Não é Sim, isso? com certeza. Eu acho que essa é a maior força, né? Ela foi uma pessoa que percebeu realmente, através de tudo que ela passou, como ela tem uma grande capacidade de mostrar para outras pessoas que é possível superar. E principalmente viver, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E uma coisa que você falou no início, né, a questão do tabu, porque as coisas não vão deixar de acontecer pura e simplesmente porque as pessoas resolvem não falar. É importante que a gente fale, até para que as pessoas possam perceber que existe ajuda e buscar ajuda da maneira adequada. Então isso só vem com informação, né? E a gente sabe, você que trabalhou nessa área há muito tempo, existia um tabu muito grande e um medo, que até em função do efeito contágio, né, por questões lá de 1771, e aí a própria imprensa ficava às vezes meio, bom, não vamos falar a respeito disso. Só que a própria Organização Mundial da Saúde, ela mostra que não, que é importante que se fale sobre isso. Agora, existem formas de se falar também. E principalmente a responsabilidade para se falar a respeito desses assuntos é grande. Existe um manual da Organização Mundial da Saúde voltada para os profissionais da imprensa sobre como abordar. Inclusive no site do CVV, esse manual também está disponível. Então coisas como, por exemplo, não revele e-mails, não precisa romantizar a situação, não existe, né, colocar a pessoa num pedestal. Existem tantas informações, não coloque isso como primeira página de jornais. Tem tantas questões aí relacionadas, né, para você fazer algo que realmente funcione como prevenção e não como gatilho, e a gente percebe que isso muitas vezes também não é respeitado. Então é falar, mas falar com responsabilidade. E dar voz às pessoas que hoje trabalham com isso, né? Por exemplo, vocês voluntários do CVV, vamos entrar um pouquinho no trabalho do CVV, que justamente já, como a gente já falou, 57 anos, e hoje ele está expandindo, né, Patrícia? Aliás, 188, vamos falar um pouquinho do 88, a gente até tem uma peça para passar, para explicar para as pessoas, vamos lá? Vamos ouvir essa peça do CVV, ficou muito bonita. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo,
A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Então, Patrícia, o número é esse, 188, gratuito para todo o Brasil. Totalmente gratuito. Se as pessoas telefonarem de celular, fixo, orelhão, né, elas vão conseguir falar. E além do 188, nós temos também o atendimento pela internet, Sim. que as pessoas acessam pelo site do CVV, que é o cvv.org.br. E a gente tem percebido que até a própria linguagem da garotada também, né, então a procura pelo chat vem aumentando bastante. Por falar em garotada, vamos falar um pouquinho dessa nova geração que chega hoje aí, que também tem uma preocupação do lado de vocês em relação às redes sociais. Além da questão da vida editada, das comparações que muitas vezes vêm em relação às redes sociais, principalmente pessoas às vezes mais jovens, né, formando ainda a ideia em relação a uma série de coisas, e a gente começar a pensar como sociedade também qual é o espaço que a gente dá para a tristeza e para permitir que em alguns momentos ela aconteça e saber que isso é natural. A gente não está falando da tristeza prolongada, né? A gente está falando de momentos de tristeza que todos nós temos. E um detalhe interessante que foi muito colocado isso pela Francis, né? Quer dizer, essas ações de falar, não ter vergonha de falar, porque é uma doença, a depressão é uma doença, e quanto mais você fala, mais você divide ela com outras pessoas e funciona muito bem. Uma outra coisa que a Francis falou, que é a questão do Setembro Amarelo, né? Ela estava questionando muito isso. Que ela falou de maneira brilhante, Pois né? é. Como é que o CVV vê isso? A gente sabe que hoje, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas se matam no mundo. 40... E esses dados são subnotificados. Subnotificados. Alguns afirmam já que em cada 40 segundos uma pessoa se mata. Sim. Quer dizer, são números que impactam. Mas como é que o CVV trabalha isso? Não é só no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo marca. Mas esses números se refletem durante o ano todo, né, Patrícia? Exato. Na verdade, o trabalho do CVV é um trabalho 24 horas por dia, durante todo o ano, em todos os dias do ano. Então, o CVV pensa nisso o tempo todo e oferece apoio todos os dias do ano. Mas nós percebemos que o que ela falou é muito verdadeiro, porque existe sim a campanha, isso é extremamente válido, é para fazer com que as pessoas de repente prestem mais atenção, tenham informação, mas as pessoas às vezes esquecem também que suicídio não acontece só em setembro. Perfeito. Patrícia, vamos falar um pouquinho do trabalho, né, dos voluntários, quando vocês se prontificam a ouvir. Né? A ouvir, só ouvir. Emprestar, como as pessoas falam, orelhão para as pessoas ligarem, né, e falarem com vocês. Como é que funciona isso? Como é que bate isso no coração de cada voluntário? Porque depois eu quero que você diga também que o CVV tem cursos, né? Tem uma cartilha, tem vários processos, mas tem um curso para você se tornar voluntário do CVV. Mas como é que vocês veem isso? Como é que vocês recebem isso diariamente, como você falou, durante o ano todo? Bom, primeiro a gente precisa saber quem são esses voluntários, né? Eu sou uma entre 3 mil, e esses voluntários eles não chegam ali à toa, né? Eles fazem curso. Esse curso é um curso de seleção de voluntários que dura cerca de 12 semanas. Agora, inclusive, em setembro e outubro é um período que, nacionalmente, os cursos de formação de voluntários são oferecidos por vários postos e cursos gratuitos, né? Então, a partir do momento que o voluntário ele vai fazer esse curso, que ele percebe, conhece um pouquinho da filosofia do trabalho do CVV, percebe a sua identificação, se ele realmente quer desenvolver uma escuta que seja um pouco mais acolhedora, sem julgamento, sem emitir opinião. É isso interessante, quer dizer, não existe juízo de valor no trabalho do voluntário do CVV. Não existe, a proposta é essa, né? O papel do voluntário é criar esse espaço neutro de acolhimento, onde a pessoa possa falar aquilo que ela quer, do que é importante para ela, e num ambiente onde ela não sinta esse tipo de pressão de julgamento, porque a gente sabe que às vezes isso faz muito parte das relações no dia a dia, né? Às vezes até com a vontade de ajudar, as pessoas colocam os seus filtros, né? Mas você está chateado por causa disso? Ou como ela falou, né? Mas você é uma menina tão bonita, como é que você... Então, a gente sabe que socialmente existe uma carga de julgamento muito grande. E às vezes as pessoas se fecham porque elas também têm esse receio. Bom, se eu falar que eu estou me sentindo dessa maneira, como é que a pessoa vai me ver? Como é que ela vai me julgar?
que ela vai falar? E uma coisa muito importante para o CVV é saber que cada pessoa é capaz, dentro da sua própria vida, de encontrar as suas escolhas. Cada um tem uma história, né? Seria um desrespeito, por exemplo, o CVV não acredita em conselho, né? Por quê? Porque a gente entende que se a outra pessoa, com a história dela, com as questões dela, é a que tem condição de saber o que é melhor para ela, imagina, se eu dou um conselho, eu estou dizendo, bom, eu sei mais da sua vida do que você, eu sei melhor do que você, o que é bom para você. Muito legal isso né? que você está falando, Patrícia, porque as pessoas às vezes pensam, vou ligar para o CVV para ter um conselho, o que eu vou fazer. Não é a proposta isso, do trabalho. não é isso, né? Não. Nós lidamos mal com os sentimentos. Patrícia, né? uma coisa importante, qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV? A pessoa passa por um treinamento e esse treinamento, claro, é para que ela perceba se ela realmente está afinada com a filosofia do trabalho, se ela tem as características necessárias para o trabalho. É natural que ao longo do curso algumas pessoas vão deixando, isso é muito normal, mas é também um processo em que a gente também percebe, né, se a pessoa está desenvolvendo as características essenciais para o trabalho e se ela vai continuar como voluntária ou não. Mas é pelo grau de responsabilidade que nós entendemos aquilo que nós fazemos, né? Agora, dentro dos voluntários do CVV também, vocês atendem não só por telefone, mas também presencialmente, né? Tem alguns núcleos que atendem presencialmente. Como é que funciona isso, Patrícia? Em alguns horários, em alguns postos, não são todos, mas alguns postos do país oferecem em horário comercial a possibilidade da pessoa que quiser ir ao posto e conversar com um voluntário. E isso tem tudo no site, cvv.org.br, você vai encontrar lá já esses postos de atendimento. Sim, os postos que oferecem atendimento presencial também têm atendimento por e-mail, por carta. O objetivo do CVV é estar disponível para a população. Aliás, carta, né? Vocês recebem muitas cartas, né, gente? Que legal isso. Sim, você imagina de repente lá, até numa cidade bem do interior, né? Pessoas às vezes isoladas, internet às vezes ainda não chega a contento, né? Então existem muitas pessoas que mandam sim cartas que se correspondem com voluntários. Agora, Patrícia, tem uma coisa interessante também que é a questão do anonimato. Vamos lá, vamos falar disso também. A base do trabalho do CVV é sigilo e anonimato. Então a pessoa pode falar a respeito do que ela quiser, pelo tempo que ela quiser, e ela não precisa se identificar. Se ela não quiser, ela não fala nem o nome. Bacana. Tem uma outra questão também interessante que você já tinha me dito, que é a questão do tato, às vezes, do profissional que vai atender né, um suicida. Né? Ou uma pessoa que tem uma ideação, que a palavra também é essa, né? Ideação a cometer o ato do suicídio. Que às vezes fala assim, poxa, mas conta pra mim, como é que você... Quero ouvir de você relatos assim que já te espantaram. Por incrível que pareça, Cadu, o assunto suicídio não é tão evidente e tão comum nas áreas de formação da saúde. E a gente ouve às vezes relatos de médicos ou enfermeiros, né, algumas situações em que, ao invés de fazerem esse acolhimento, quer dizer, uma pessoa que passou por uma tentativa de suicídio é uma pessoa que está num grau de sofrimento extremo, né? Como ela falou, a pessoa não quer morrer, a pessoa quer se livrar de uma dor muito grande que ela está sentindo. Se nós pararmos para pensar quão grande é uma dor a ponto de fazer com que você pense que a vida não vale mais a pena, né? E muitas vezes essas pessoas, pelos motivos diversos, não encontram profissionais qualificados e que tenham essa percepção do grau de sofrimento. Então, às vezes, vem o julgamento. Eu já ouvi coisas absurdas do tipo, da próxima vez faz direito, eu não vou aqui perder meu tempo com você que quer morrer, tem gente querendo viver. E a gente sabe que isso, e tantas outras barbaridades, né? Mas a gente entende que isso é realmente fruto, muitas vezes, dessa desinformação. E uma coisa que você colocou agora também de extrema importância, porque o CVV, ele é uma ponta, os profissionais da área da saúde, outra ponta, a família, a sociedade, né? Todo mundo é responsável pela área da prevenção de suicídio, porque a gente está falando da vida. Vida é algo que pertence a todos nós, né? Então, cada um tem o seu papel de extrema importância. E dar esse tipo de ajuda, oferecer linhas de apoio como o CVV, né? Existem vários canais de ajuda de prevenção de suicídio, mas principalmente a Organização Mundial da Saúde, ela fala que cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados
até falam, né, em um número um pouquinho maior, porque percebem que há a presença de algum transtorno mental que, se devidamente diagnosticado e tratado, isso poderia ter feito toda a diferença. Então, a gente sabe que o preconceito com os profissionais da saúde ainda é muito grande, mas quando a gente entende que depressão é uma doença, né, não é um jeito de ser, não é frescura, não é nada disso, é uma doença e como doença deve ser tratada e que só um profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, podem diagnosticar realmente a depressão. Então, ter esse olhar também... tratamento, né? Exato. É bom a gente reforçar isso, que tem tratamento, tem remédios, tem outras formas de você atuar contra a depressão e poder... Sim, e principalmente também a gente perder o estigma, que senão a gente vira o estigma para o outro lado, né? Primeiro que não é só depressão que tem esse envolvimento, Sim. Existem muitas outras doenças, existem às vezes coisas que não são diagnosticadas mesmo. Nem toda pessoa que sofre com depressão tenta suicídio, né? Então isso Bem também lembrado, é muito Patrícia, importante muito a gente bom. falar, para a gente também não criar aquela coisa, então se sofre com depressão, né? Não é Não, e isso. tem aquela coisa, hoje eu estou com um diagnóstico de depressão, eu posso ser um potencial suicida. Não é a essa a realidade, né? Um percentual, uma parte de pessoas que sofrem com depressão podem cometer suicídio, como também de outras doenças. Então a gente também precisa ter clareza disso, porque é uma doença, tem tratamento, tem pessoas que vivem, são tratadas e têm uma qualidade de vida incrível. Então é possível viver, é possível superar. Se a gente parar para pensar, a Francis, né? Nossa, se renovando, vivendo, né? Então muitas pessoas conseguem trazer uma vida, inclusive, num ponto de normalidade mesmo. Então a gente também precisa tomar um certo cuidado para a gente não virar isso para o outro lado, né? E passar a achar que, bom, então se tem um problema... Né? Para eu caminhar para a pergunta final, eu quero te fazer uma última, que é a questão, a gente vive num país laico, né? Como é que o CVV também lida com essas questões relacionadas à espiritualidade, né? A religiosidade das pessoas? Como é que é tratado isso no CVV? Que certamente as pessoas às vezes podem ter um preconceito de ligar, mas eu vou falar com quem? Como é que vai ser isso? De novo, é legal você falar pra gente. O CVV ele é apolítico e religioso, tá? Então o objetivo é apenas colocar uma pessoa, um ser humano com o outro, né? Conectado. Olha. Né? Fazendo com que as pessoas tenham essa possibilidade de desabafo, mas não existe nenhum tipo de doutrinação, nem nada. Agora, a questão da espiritualidade que você tocou é uma coisa muito importante da gente falar também. A gente não está falando de religião, Sim, a gente está falando de espiritualidade. Porque a espiritualidade, ou seja, você de alguma maneira se sentir conectado com algo maior do que você, né? Que a sua vida não é só isso daqui, que você não é único ao outro, a uma força, a Deus, dê o nome que quiser. É considerado também um grande fator de proteção. Então existem alguns fatores de proteção e a espiritualidade é um fator de proteção também, né? E já existem estudos né, comprovando isso, né? Muito bacana. Exato, isso. Né? Mas é só para a gente não misturar e não achar, né? O CVV ele não tem nenhum cunho religioso, né? Então isso aí é uma conversa neutra mesmo que não vai entrar. Bacana. Patrícia Fanteza, vamos lá então agora, eu quero te perguntar, qual é a sua razão social? Valorizar a vida, né? Meu grande desejo é que as pessoas percebam que a vida, com todas as suas nuances, vale a pena ser vivida. Olha só, eu tenho um lema que eu uso como uma hashtag, Viva Viver. Então, mais do que apropriado para te ajudar nessa sua razão social também. Então, Patrícia, olha só, muito obrigado, de verdade. Lembrando que a gente está nessa campanha aí para o Setembro Amarelo, mas a questão da prevenção ao suicídio, da valorização da vida, é um ato de continuidade. O ano todo a gente precisa falar, quebrar tabus, ouvir pessoas qualificadas, preparadas, para que a gente se conecte e, quem sabe, olha que coisa maravilhosa, de repente você se transformar num voluntário do CVV e ajudar a salvar uma vida. E aí eu quero agora que você me diga as redes sociais, né, como é que a gente acha o CVV e as pessoas vão procurar aí, nesse caso, poder procurar o curso e tudo mais. O site do CVV é o cvv.org.br, ali tem várias informações falando a respeito da instituição, materiais de apoio
Por exemplo, a cartilha falando abertamente sobre o suicídio, que é uma cartilha elaborada pelo CVV, para trazer esclarecimento de forma simples às pessoas, cartilhas de orientação à imprensa, de como abordar o suicídio na mídia, profissionais da saúde, enfim. E também uma coisa bacana da gente falar é que o CVV, em parceria com a Unicef, criou uma série de vídeos e materiais de apoio para que esses vídeos sejam trabalhados pelos familiares, nas escolas. É um material, assim, riquíssimo para trabalhar a prevenção do suicídio. O que fazer, o que não fazer, o papel da escola, o papel da família. Tem profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, voluntários do CVV, pessoas que passaram pela situação. Enfim, é um material extremamente rico, totalmente gratuito, totalmente disponível. A quem quiser, basta chegar lá e baixar o material. É claro, só não pode alterar, né? Sim. Então, a gente convida a conhecer a página do CVV no Facebook, conhece lá também no Instagram, que tem muita informação bacana, muita coisa legal compartilhada. E uma coisa importante, não é porque a gente está falando, de novo, como a gente abriu o programa, de um tema tão pesado, que a gente precisa ter esse peso todo. Pode ser uma coisa leve, né, Patrícia? Não é valorização Festa, da vida? Falar de alegria, né, e de alguma forma tocar o coração, né? Com certeza. Com animação, não precisa ser uma coisa pesada. Eu aposto muito nisso, porque às vezes as pessoas ficam, não, vamos fazer uma coisa mais próxima das pessoas também, com seriedade. Isso é muito importante, né? Porque vai ser leve, que não vai ter seriedade. Tem que ter seriedade, porque o tema precisa disso. Patrícia, eu vou divulgar agora as nossas redes sociais. Você já sabe, a gente tem o Instagram, tem o Facebook e tem o canal no YouTube. Tá tudo passando por aqui. Peço para você se inscrever no canal, apertar o sininho, porque assim a gente vai aumentar as nossas informações, as nossas conexões e as boas ideias também. Gente, muito obrigado. Vou agradecer a Patrícia Fanteza mais uma vez. Vou agradecer a Francis, né, Souza, que deu um depoimento para a gente muito, muito querido, muito importante. E principalmente hoje agradecer a equipe da Drymark, que está recebendo a gente agora aqui com esse estúdio maravilhoso, gostoso. Não é sempre que a gente vai fazer o programa no estúdio, não. A gente quer trazer também nas nossas pautas sociais de impacto para que a gente mostre também como é que as coisas funcionam. Mas a gente está agora mais confortável, mais aconchegado. Então, isso é muito importante para a gente, melhorando sempre, para ficar cada vez melhor para vocês que estão conectados com a gente. É claro, comigo, com a Patrícia, conectando ideias.